O nosso desejo de uma feliz tarde para você. Fábio Maia não é mais secretário executivo de planejamento do governo do estado da Paraíba. A exoneração dele está na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Para o lugar de Fábio Maia, o nomeado foi Francisco Petrônio Rolim. Além de Fábio Maia, Yuri Simpson também foi afastado. Ele ocupava a presidência da PB-Prev, que é a Previdência Estadual. Os dois são da intimidade do ex-governador Ricardo Coutinho. E o que se diz é que até o Natal, outros ricardistas serão afastados do governo. Confusão pela frente. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponta a Ponta está começando. O salário mínimo para o próximo ano, para 2020, ficará em R$ 1.031, segundo o anúncio que foi feito ontem pelo secretário especial da Fazenda do Ministério, o senhor Valderi Rodrigues. Vejam só, R$ 1.031. Esse valor representa uma redução de R$ 8,00 em relação ao projeto de lei do Orçamento Geral da União do próximo ano, que previa um mínimo de R$ 1.039 para 2020. O novo valor do mínimo consta de mensagem que foi modificativa, a tal da mensagem modificativa do orçamento de 2020, enviada ontem pelo governo ao Congresso Nacional. E aqui a gente fica perguntando assim, o que é que se faz com R$ 1.031 para rimar? E saber que tem gente no Brasil de hoje, segundo dados do próprio IBGE, vivendo com metade do mínimo. E outros tantos aí que não têm qualquer fonte de renda, uma vez que é grande o número de desempregados. O nosso convidado para a entrevista de hoje é o músico, ator, cantor e ex-integrante do grupo Os Paquitos, Marcelo Faustini. Marcelo, ultimamente, tem se dedicado à sua carreira musical e roda o Brasil apresentando shows onde interpreta canções que são sucesso no mundo todo. Ele se apresenta no próximo sábado, às 9 horas da noite, aqui no Campina Grill, e veio bater um papo conosco hoje aqui no Ponto a Ponto. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Paulo. Um prazer enorme estar aqui, mais uma vez na Paraíba. Já conhecia Campina Grande? Olha, de passagem. Eu estive aqui no estado, tanto em João Pessoa quanto em Patos. Eu vim 2 vezes, em 2 anos seguidos, em 97 e 98. Naquela onda ainda dos Paquitos? Não. Foi uma fase depois de como ator que eu tinha feito Malhação e eu rodei, fiz baile de debutantes. Baile de debutantes. Fiz um baile de debutante e um evento fechado. Você é um mineiro que só fez nascer em Minas, é isso mesmo? Nascer, mas cresci também indo para o sul de Minas, aquela coisa de roça, de chupar laranja no pé, foi muito gostoso. E isso me ajudou muito na formação. Né? Pois é, porque do Rio tem cidade mineira que é mais próxima do que você sair da sua cidade para Belo Horizonte, por exemplo. Sim, né? Juiz de Fora é mais próximo, todas ali da fronteira. E, na verdade, a cidade mesmo da minha mãe, tudo era Monte Santo de Minas, lá pro lado de Guaxupé. Interior, sul de Minas, fronteira com São Paulo quase. Então, sua vida foi praticamente toda no Rio, ou pelo menos a infância, a juventude? Infância foi, indo para as férias para Minas. Indo nas férias. E aí, como é que surgiu essa história de ir para o mundo artístico? Olha, acho que foi uma coisa escolhida de Deus mesmo, assim, colocou a mão e falou, você vai. Tem coisas que ocorrem que a gente não espera, Eu era né? muito tímido, mas extremamente tímido de ser um bicho, sabe? Assim, tem muitos irmãos, Marcelo? Tenho um irmão e uma irmã. São 3, então. Mas era muito tímido. E eu namorava uma garota que morava em frente ao Teatro Fênix. Você tinha que idade? Eu tinha 16 para 17. 16. Morava em frente ao Teatro Fênix e no domingo lá era o chacrinha. Eu lembro que tinha uma confusão na rua. Sim. E eu passando pela rua Saturnino de Brito, que era onde era a produção da Xuxa, eu parei numa banca de jornal e acabaram me chamando. E quando eu entrei lá para ver aquilo tudo, eu fiquei, eu tenho vontade de trabalhar nisso aqui. Esse negócio é bom, hein? Legal. Muita menina. As paquitas lindas, era o auge, né? Era na época do Hilarie. Sim. E aí aconteceu. Teve teste, teve seleção? Teve um teste, teve foto, teve o teste ao vivo, na gravação da Xuxa, e eu estava muito assustado olhando para aquele estúdio todo, e ela perguntou, por que você quer ser Paquito? Porque perguntou para os outros que estavam fazendo teste, aí as pessoas, não, porque eu gosto de criança, eu gosto de dançar, aquela coisa mais formal, né? E eu assustado, aqueles clichês. Eu assustado assim, olhando, ela perguntou, e eu falei, eu estava passando aqui, me chamaram, eu vim ver qual é. Foi a resposta diferente de todas. Ela começou a rir, mas eu ganhei pela sinceridade. Eu sei. E aí ela foi querendo que eu fosse, se apaixonou pela sinceridade e tudo. E Só para fazer uma brincadeira aqui. E eu agradeço ela hoje, eu agradeço muito a ela, que eu falo, olha, Xuxa, você me livrou de anos de análise e talvez eu não
tivesse perdido essa timidez toda. Nessa época o Russo já trabalhava lá com a... Trabalhava. Aqui nós temos o Russo, você já viu, o Reginaldo, né? Reginaldo. É o nosso Russo aqui, é quem manda, cara, no estúdio. Inclusive a gente dividia a camarinha assim, em cima era o Russo, o Dengue, o Praga e a gente de outro lado, os paquitos. Naquela época do incêndio você ainda estava por lá? Não estava não. Tava mais. Mas eu salvei uma criança uma vez de uns incêndios que não dava para ver por causa da iluminação. Sim. Aqueles bonecos eram um escorregador com aquele boneco de pelúcia. Aquilo lambia fogo, qualquer coisa lambia. E você vai se propagando. E você não enxerga. Você não enxerga nessa luz. Eu vi assim, eu falei, corri lá o bombeiro. Cara, tá pegando fogo, eu tirei a criança e aí o cara chegou e apagou. Esse trabalho lá com a Xuxa atrapalhou seus estudos ou não? Não, olha, Paulo, eu sempre dei muito trabalho para estudar para meus pais. Muito trabalho. Mas, cara, depois também Chico Buarque deu, Chico Anísio, e foram, né, Einstein. E assim, eu teve uma época que eu dei uma parada até, na época que eu estava no científico, dei uma parada e voltei depois. E depois de muitos anos eu fiz faculdade de cinema com o Rui Guerra, que foi ótimo também. Eu acho que foi até melhor, eu era mais maduro, né? Eu estava mais consciente das coisas. Quanto tempo durou esse seu trabalho com a Xuxa? Cara, foi muito rápido, apesar das pessoas acharem... Foi rápido. A gente lançou o disco em 90, 91, 92. 93 a gente já acabou, a gente continuou fazendo shows, mas independente. Sim. E aí logo depois eu entrei na oficina de atores da Globo e fiz Malhação, e depois fui para Record. Seu primeiro trabalho foi na Malhação? Malhação. Aí fiz umas participações, depois fui fazer Estrela de Fogo na Record, que foi uma novela fantástica de mundo country. Eu era um aspirante de locutor de rodeio, um sonhador, um garoto que sonhava em ser locutor de rodeio, então eu tive que estudar esse meio todo. A gente gravava muito em Jaguariúna, na fazenda e tudo. E depois fiz Kubanacan, uma participação muito boa na novela Kubanacan na Globo. E nesse meio todo, fazendo musical e tudo, e nunca parando com a música. Você postou, né? Fiz um tributo a Elvis. E agora estou aqui para cantar em Campina, que vai ter um bloco bem legal de Elvis. Tá certo. A gente faz uma pequena pausa, já volta. Marcelo Faustini é o nosso convidado de hoje. Ele é acompanhado aqui no estúdio pelo nosso amigo habituê do programa, Tony Dumont, que também vai fazer a preliminar do show, tá ali. Depois você vai mostrar o Tony na volta. E o Alexandre Tan também vai participar. Será no próximo sábado, a partir das 9 da noite, no Campina Grill. E Sofia Cruz. Olha aí, também tem a participação da Sofia. A gente volta já já com o Ponto a Ponto. Marcelo Faustini, não sai daí. De volta com o Ponto a Ponto, a Justiça ordenou ontem a anulação da doação de terreno para o sítio São João, proposta pelo Executivo campinense e aprovada por maioria na Câmara Municipal de Campina Grande na última quinta-feira, que foi dia 21. A decisão foi do juiz Dr. Rui Jander Teixeira, da terceira vara da Fazenda Pública aqui do município. A Prefeitura informou ontem à noite, através de nota, que logo que seja comunicada da decisão judicial, resolverá que providências adotará. A questão será estudada pelo Procurador-Geral do município, Dr. José Fernandes Maris. Segundo bloco do bate-papo de hoje com Marcelo Faustini.
Aí, Reginaldo, que é curioso, nós vamos ali no intervalo, pergunta para o Marcelo se ele está casado, porque as garotinhas aqui de Campinas querem saber. Eu estou namorando muito feliz já há um bom tempo. Tem filhos, Marcelo? Não tenho, não. Ainda não. Não tenho, não. Mas tá muito... Já tive mais vontade, eu acho. Hoje eu acho que, ainda mais nessa pauleira de ficar viajando toda hora, você tem que estar junto, né? Tem que ver crescer. Você passou quanto tempo nos Estados Unidos? Passei uma temporada logo depois que minha mãe faleceu em 2006. Eu fui para os Estados Unidos passar uma temporada e... Engraçado, eu estava uma época meio afastado no meio. E lá mesmo os brasileiros acabaram me chamando para fazer... Estava em que estado lá? Eu fui a Nova York, de Nova York eu fui para Boston. Passei um tempo maior em Boston. E tem muito brasileiro. Pegou frio? Peguei. Não, nessa época não. Mas logo depois eu fui no outro ano e peguei frio de 13 abaixo de 0. E aproveitou também para se envolver no meio musical por lá, estudar um pouco? Sim, me chamaram. Pô, aí eu fui visitar também a Berkeley, né? Que é uma faculdade de música fantástica. Lá respira cultura, né? Em Boston. E aí me chamaram para fazer uma peça de teatro e musical. E eu ia cantar para brasileiro. E logo depois eu conheci Boston tem uma comunidade brasileira muito grande, muito grande. Inclusive me acharam, me tiraram foto no 4 de julho lá no Charles River, juntou um pessoal e comentou. E o Lira Júnior, que é aqui de João Pessoa, que morava lá, me convidou pelo Orkut. Falou, pô, tô sabendo que você está aqui, quanto tempo você vai ficar aqui? Então, tempos do Orkut. Você gostaria de fazer uma peça com a gente de teatro? Pô, legal, muito bom. Eu ainda trabalhei. Você toca algum instrumento? Piano. Piano. Só piano. Eu não sou um pianista, eu me acompanho. Quem toca piano, toca teclado também, ou não? Sim. Toca, né? Eu vou tocar aqui no Campina. Sanfona já é diferente. Campina Grilo, já é mais pesado, é você não está nem vendo. Mas eu acredito que seja mais ou menos, você consiga fazer. Eu vou tocar no Campina Grilo, vou tocar uma parte lá do show. E aí, nesse show, você é acompanhado de uma banda? De uma banda maravilhosa, músicos, né? Comandada pelo Ranieri, Tony Dumont, que fez está fazendo essa produção maravilhosa. E são músicas só sucessos internacionais ou não? Tem canções brasileiras? Tem uma parte nacional que eu gosto muito, inclusive é o que eu gosto de cantar. Eu não gosto de cantar tudo em português, não. Em português, muito pouca coisa que eu gosto de cantar. Mas eu amo De Volta para Aconchego, De Espumas ao Vento. Não são músicas porque eu estou aqui, não. Porque eu já canto mesmo. É do seu repertório mesmo? Eu já canto mesmo. E outra vez o Roberto Carlos, que é uma música que eu tenho minha mãe, que ela amava essa música e eu adoro cantar. E é isso. E o Tony Dumont vai fazer uma participação. E aí nos internacionais tem Elvis, Elton John. Elton John, Beatles. Goodbye Yellow Brick Road. Caramba, essa música. Reginaldo já falou que vai pro show, vai lhe pedir para cantar de Elvis, Always on My Mind. Eu vou botar a capa. Ainda vou abaixar assim, vou fazer aquelas posições de karatê que o Elvis fazia. E ele vai caracterizar de Elvis, viu? Ele tem umas fantasias. Por favor, bota aquela costeleta, aquela peruca. E tem feito shows pelo país todo? Tenho sim. E uma curiosidade, Paulo. Reginaldo, olha só. Sabe como é que eu comecei a cantar Elvis? Eu ia para a escada do prédio, que dava aquele reverb bonito, e eu cantava Wise men say, only fool rushing. E aquele ecoava, né? Ecoava, reverberava. Comecei cantando Elvis, essa música. E você se sente bem cantando, a gente percebe. Amo, é o que eu gosto de fazer. Para mim não é trabalho isso é uma diversão. Pensa em voltar a atuar? Como? Olha, televisão, agora eu estou me dedicando muito à música, mas se pintar um convite, com certeza, eu acho que eu amo também atuar. Você nunca se afastou do meio, né? Não, você tem muitos amigos. Eu fiz faculdade de cinema pela paixão que eu tive na época da Xuxa, de ter feito com a Tezuka Yamazaki. A gente fez Lua de Cristal, Sonho de Verão, esses filmes, na época da película ainda. É verdade. Aqui, quando eu paguei cinema, né, que eu fiz jornalismo, a gente filmava, mandava para São Paulo para revelar. Depois ia caríssimo e você ia dublar. É uma coisa. Dublar. Olha, lá, fazendo com essa produção toda, a gente ia para os estúdios depois da Ação Livre para dublar. E a dublagem dava um trabalho que era uma coisa de maluco. E ficava horrível, não sincronizava. Depois do VHS, você faz tudo direto. Nossa, simplificou muito, né? E o som capta direto, né? Alguma coisa que você grava depois. Fantástico. Para quem não lhe acompanhou como ator, é possível que alguém que esteja nos vendo não tenha acompanhado você. Eu fiz pouca coisa assim. Eu fiz várias coisas, mas sempre participações. Diga aí algumas atrizes com as quais você trabalhou no elenco lá da novela. Olha, em 95, que foi o primeiro ano da Malhação, o Cláudio Reines, que foi Paquito também, ele era protagonista da Malhação. Então foi com ele, com o Luigi Baricelli, com o André Marques, que era o Mocotó, com a Ana Paula Tabalipa, a Juliana Martins, a Fernanda Rodrigues.
Depois eu fiz Kubanacan com o Marcos Pasquim, com o Bricha, né? O Vladimir Bricha. Adriano Esteves, enfim, Carolina Ferraz. Uma geração que praticamente toda ainda está no meio, né? Está no meio, tá trabalhando. Todo mundo, Carolina Ferraz. Estrela de Fogo eu fiz com... Ai, caramba. Aí já foi Record? Foi muita gente grande também. Você tinha dificuldade de decorar texto, não? Tenho. Eu tenho uma dificuldade com decorar de texto, sim. Porque é uma luta. As pessoas assistem a novela, não tem ideia da luta do ator para decorar tudo aquilo. E eu decoro por fotografia do texto e eu demoro sim. Isso atrapalha muito o ator, atrapalha demais, porque você só consegue improvisar ou deslanchar, assim, relaxar quando o texto está muito bem decorado. É verdade. E aí tem diretor que permite um improvisinho. E não tem a facilidade do Antônio Fagundes, né? Que pega, olha, tá, beleza, vamos embora. São pessoas que já estão treinadas. É um treino também. Quando você está fazendo teatro e tudo... É verdade. Você também vai... Você consegue embalar. Eu cheguei na época dos Estrelas de Fogo, que gravava 35 cenas num dia, de chegar e pegar e olhar e fazer. Mas você precisa ter uma concentração. Tem que estar treinado para isso. Outro dia eu até contei aqui, eu vi uma entrevista, Tony, do Zeca Diabo. Sim, do Lima Duarte. E Lima Duarte, um repórter bem novinho ainda, um jovem, começando Foca, como nós chamamos, foi entrevistar Lima Duarte e falando sobre o trabalho dele. Aí lá para as tantas, o Lima olhou para ele assim e disse: meu filho, eu cheguei a um estágio na minha vida que eu consigo chorar com a metade do rosto e rir com a outra metade. Aí e você sabe que o teretetê foi um improviso que ele esqueceu o texto. Né? É verdade. E teretetê, pegou e ficou, porque ele esquecia o texto e... Vamos fazer outra pausa e a gente já volta com o Marcelo Faustino para ele falar desse mundo glamouroso da televisão, do cinema, as namoradas, as fãs, essa coisa maluca que o ator vive onde chega. Nós aqui, hein, Tony Dumont? Nós aqui, Tony Dumont chega no shopping às vezes, passava meia hora dando autógrafo, agora é selfie. Ginaldo Bastos, quando chega nos lugares aí também arrasa, é a mesma coisa. A gente volta já, não sai daí. De volta agora para o último bloco do Ponto a Ponto de hoje. O ministro Luiz Felipe Salomão, ele é do Tribunal Superior Eleitoral, nosso TSE, pediu vista da consulta que foi apresentada ao tribunal sobre a validade de assinaturas por meio eletrônico para a criação de novos partidos políticos aqui no Brasil. O julgamento deve ser retomado na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro. A decisão que for tomada pelo TSE terá impacto na criação do Aliança pelo Brasil, que é o novo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele pretende, se a assinatura eletrônica for validada, agilizar o processo de obtenção de registro da legenda com essas assinaturas eletrônicas. E por falar em julgamento, foi retomado agora de manhã o julgamento de Lula no TRF4, lá em Porto Alegre, naquele caso do sítio de Atibaia. Houve uma suspensão agora há pouco, que o pessoal retoma o julgamento na tarde de hoje. A defesa de Lula pede anulação do processo.
O Ministério Público pede o aumento da pena de Lula, ele foi condenado a 12 anos e poucos meses de cadeia, e a gente aguarda o desfecho que pode sair hoje e que também pode não sair. Marcelo Faustini, você acompanha essa onda da política ou não se prende muito a isso? Olha só, fico muito triste, né, é difícil essas coisas todas quebrar aí, essa coisa dessa corrupção. É muito difícil de quebrar a corrupção. Eu sou contra a corrupção, claro, né? Então não apoio nada de corrupto. Eu acho assim, tem partidos que estão vindo novos, mas talvez não esteja nem mais vivo para ver isso. Eu acredito que a mudança vai ocorrer um momento onde esses partidos vão estar dominando maior parte do Congresso, do Senado, e aí eles vão conseguir... novas mentalidades, né? Exatamente, uma nova mentalidade. Agora, acabar com essa velha política que está acabando o nosso Brasil. Eu vou pedir ao Herbert Viana, que é o nosso cinegrafista, para mostrar o Tony Dumont. O Tony está aqui, será uma das atrações do show do Marcelo Faustini. Tony, que Campina toda conhece, anima bloco de carnaval, canta forró, canta tudo. Está aqui com esse astral dele, que é um astral que a gente nunca encontra Tony enraivecido, nem eu nunca vi, pelo menos. Eu nunca vi e nem quero ver. Mas seja bem-vindo sempre aqui, Tony. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Marcelo, e esse mundo de glamour, de fantasia, digamos assim, como é que você viveu e vive tudo isso? É um mundo que você tem que ter uma base familiar, assim, tem que ter uma base, uma estrutura, porque dá uma pirada no começo. Mas depois eu acho que eu convivendo e consegui entender isso e ver, eu vejo muitos atores, vi muitos atores começando. Se deslumbram às vezes? Deslumbram, mas voltam. Muitos deles... Cai na real depois. Muitos deles voltam ao normal depois, passa isso. Alguns não, alguns piram e não voltam e também somem depois. Já tem um caso aí, você está aqui porque é público, o caso daquele Rafael Ilha, do Polegar, que infelizmente... Drogas, nem todo mundo... Não, eu não culpo ele, porque isso é um problema químico. É um problema químico, mas ele... O meio às vezes leva a isso. Tem pessoas que usam droga e saem da droga naturalmente, tranquilamente, né? E eu nem chego perto, não gosto, nunca Já gostei. Fumou? Nunca fumei cigarro, nunca... Charutinho, não, nada, nem cachimbo? Nunca gostei. Mas uma cervejinha vai? Eu gosto de vinho. De vinho, mas de vez em quando. Também não gosto. Também. Por exemplo, na refeição eu gosto, não troco um suco. Não, mas não troco um suco, uma coisa por... Claro, à noite, eu toco lá junto com o Tibi, o Gustavo Tibi, lá no Londra, lá no Fazano, lá no Rio. E lá a gente toma um vinho, toma de vez em quando. Assim. Uma relaxadazinha, coisa pouco. Chopp não é chegado, carioca. Não gosto de cerveja, cara. Não gosto do gosto da cerveja. Assim. Nem se o Tony Dumont, quando chegar no Rio, lhe chamar para ir no amarelinho. Olha, um calor danado, talvez. Um chopinho desce assim. Com sede, eu acho que é capaz de descer, mas... Esse mundo dá muito carvão, muito dinheiro ou não? Eu acho que é mais, assim, claro, os tops que estão na crista da onda sempre ganham, né? Sempre ganham muito. É como jogador de futebol. O pessoal tem aquela ilusão, são os conhecidos. Tem ali uns 20 que ganham muito e os outros estão ralando aí também, como ator, como apresentador, como qualquer profissão, né? É verdade. Você conheceu e conviveu em algum momento com o Gugu Liberato? Sim, o Gugu, inclusive eu até comentei isso numa entrevista do SBT. O Gugu foi responsável, a grande parte responsável pela vendagem do disco de ouro dos Paquitos. Por quê? Nós éramos contratados da Xuxa Produções e não da Globo. As Paquitas eram da Globo, toda a equipe. Então a gente ficava muito solto, a gente tinha um disco, a gente rodava o Brasil todo. Podia divulgar em outros veículos. E o Gugu colocava a gente sábado sim, sábado... Não, sexta sim, sexta não, no Viva a Noite. Sim. Então a gente estava no programa Viva a Noite tipo 2, 3 vezes por mês. E fora o passe ao repasse, sei lá, o Sabadão Sertanejo, Domingo Legal. Então, foi a grande vendagem nossa, foi devido ao Gugu. Teve uma sacada na época, né? Agradeci sempre ele muito por isso. E se foi de uma forma absurda, não é agora? Foi uma fatalidade, assim, não era a hora dele nunca, né? Ele ainda ia viver muito, tá bem de saúde e tudo, mas, infelizmente... Reginaldo, eu já lhe falei aqui em off, Reginaldo tem até hoje na casa dele 3 pôsteres. Um do Polegar, um do Dominó e um dos Paquitos. Todo mundo que era do Gugu lá. E a pergunta que ele pediu para lhe fazer é se Xuxa é chata ou não. Não, a Xuxa é maravilhosa. Xuxa, e não é chata com X, não, é com CH. Eu devo tudo à Xuxa. A Xuxa ela é uma ariana convicta. Né? E a Ariana tem a coisa de não consegue ser falso, não consegue... Se olhar para a cara da pessoa e não gostar... Ela já externa isso, né? E quando gosta também... Agora, a Xuxa tem um brilho no olho, tem uma luz, uma estrela que...
É tipo o Sérgio Malandro é assim também. Pode tirar tudo dele, que se reinventa, se volta, grava, recupera. O Sérgio falou para mim que eu quebrei 4 vezes já, de ficar sem nada e sempre volta. É uma coisa, assim, do ariano mesmo, né? A TV brasileira é muito diferente da TV norte-americana? Você passou um tempo lá assistindo nos Estados Unidos? Não, eu não acho que é diferente, não. Você entra no supermercado nos Estados Unidos também, tem aquelas revistinhas de 99 cents, tudo de fofoca também, um monte de revistinhas de fofoca. Mesma coisa. E é isso aí, cara. A imprensa hoje cada vez mais Agora parece que em novela não tem quem ganhe da gente, né? Em produção. Não. Inclusive, quando eu fiz Kubanacan, que era cidade cenográfica, eu vi umas 3 ou 4 vezes pessoas, uma caravana dos Estados Unidos, de Hollywood, lá para visitar os estúdios e a cidade cenográfica e ficaram impressionados olhando. Gente da Alemanha, gente de todo mundo ia lá visitar. E as novelas, quando eles exportam, fazem sucesso onde são rodadas, né? Impressionante. A novela é uma coisa que... Outro dia eu vi alguém falando que novela não dava dinheiro para a Globo. Não, sempre deu. Sempre deu muito. Na sua época lá com Xuxa, ainda era Jardim Botânico, não tinha o Projac ainda não. Não, a gente, graças a Deus, porque eu morava no Leblon com a minha mãe nessa época e eu ia em 5 minutos até o Teatro Fênix. Gravava no Teatro Fênix, era uma coisa também independente, mais afastado de novela. E como é que você está vivendo essa situação do Rio, que a gente gosta tanto? Poxa, o Rio está abandonado. Tiroteio toda hora. Está abandonado. Olha, se o Leblon, Ipanema, Copacabana, Lagoa, está tudo abandonado, está com buraco, imagina a Zona Norte. Isso que eu fico falando. Pô, a Lagoa, as partes turísticas estão abandonadas. Uma pena, né, Marcelo? O próprio Corcovado lá, que cuidado lá pelo meu querido Padre Elmar, o governo não dá nada, tudo bancado e privatizado. E teve o problema da chuva. Os elevadores, a escada rolante ficaram um problema. E como é que é? Chegou lá uma caravana de gente deficiente físico. Como é que vai subir? Não podiam subir. Choraram e tudo, né? Onde você mora tem menos tiroteio, menos assalto, né? Não tem menos. Mas tem também, né? Não, ali eu acho que é menos. É mais o problema maior é lá na linha vermelha, linha amarela, esses entroncamentos de onde o tráfego passa. Avenida Brasil, os famosos bondes, né? E aí, cara, se estiver no meio, reza. É uma pena. Eu tinha um local ali que eu costumava ir, quando estava no Rio, na Grajaú, Jacarepaguá, no alto, ali no topo, tinha a Cabana da Serra, que fechou. Maravilhoso. Você conheceu, né? Fechou por conta dos tiroteios e do tráfico. E hoje você passar ali é uma aventura. À noite, de madrugada, é um perigo. Fecham, tem dia que fecham, inclusive, né? Marcelo, prazer enorme receber aqui no programa. Paulo, muito obrigado. Obrigado, queridos Reginaldo e Ebert. E sábado eu vou lá. Tony Dumont Tony Dumont. Sábado, gente, sábado eu vou estar no Campina Grill às 21 horas. 9 da noite. E sexta, lá em João Pessoa, no Tambaú, no It Club. Sexta em João Pessoa, sábado aqui. E aí com o Tony Dumont, com a Alexandre Tan e com a Sofia. E Sofia Cruz fazendo essa participação maravilhosa. Prazer enorme. Cantando essas músicas maravilhosas, clássicos internacionais, que todo mundo canta, por sinal. Meu amigo, obrigado, Marcelo. Um abraço, tudo de bom. Vamos à última de hoje. Pode chover forte nas próximas horas em mais de 40 cidades paraibanas. É uma ótima notícia, mas é preciso que as pessoas tenham cuidado, tenham cautela. O Ponto a Ponto se despede por hoje e a gente volta amanhã quando terminar o meio-dia na Itararé. Fale com a nossa produção nesse endereço aí, sugira temas para abordagem no programa. Estamos em múltiplas plataformas digitais com toda a programação ao vivo para você assistir de onde estiver e como quiser. E as notas divulgadas aqui caem no blog do Paulo Roberto, esse aí, camisa10.net.br. É o Jornal da Cultura que chega agora com a sua primeira edição. Feliz tarde para você, um forte abraço e até amanhã.